Bem-vindo à nossa 12ª aula de matemática financeira. Vamos conversar sobre inflação e taxa real. O que é inflação? Inflação é um aumento generalizado dos preços de bens e serviços na economia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o preço de tudo dispara a subir, sem controle, tudo sobe de preço. O salário que a pessoa recebe no começo do mês tem um valor, no final do mês tem outro valor. No final do mês compra menos do que compraria no começo do mês. Isso afeta o poder de compra da moeda. O que é poder de compra? É a quantidade de bens e serviços que se adquire como unidade monetária. Quando eu falei que o salário compra menos no fim do mês, no ambiente inflacionário, significa que o salário perde poder de compra ao longo de um mês. Num país de inflação mais estável, leva muitos anos para esse poder de compra perder o seu valor. Se você tem idade para lembrar e tem memória boa, você sabe que há 10 anos atrás você comprava muito mais coisas com uma nota de R$ 1 do que hoje você consegue comprar com uma moedinha de R$ 1. A inflação, se ela for extremamente alta, a gente chama de hiperinflação. Isso aconteceu no Brasil, mas também aconteceu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Nessa foto aí, nós podemos ver crianças alemãs brincando com maços de dinheiro que não valem nada, são meros papéis impressos. Perdeu o poder de compra, dinheiro não serve para nada. Diz uma lenda que tinha uma pessoa na rua carregando dinheiro com um carrinho de mão. Veio um cidadão, roubou o carrinho de mão e deixou o dinheiro para trás. Veja só quanto valor o dinheiro perdeu. Recentemente tivemos também inflação no Zimbábue. Nessa foto aí nós podemos ver os bilionários famintos. A inflação lá foi tão grande e o governo foi imprimindo notas cada vez maiores, de valor cada vez mais alto, que chegou a ser feita a nota de 100 trilhões de dólares zimbabuenses. O Brasil passou por um processo de hiperinflação também. Mas à medida que as notas iam ficando com valores altos demais, a moeda ia sendo trocada, dividindo-se por 1000. Então, do cruzeiro para o cruzado, do cruzado para o cruzado novo, do cruzeiro para o cruzeiro real. E assim sempre. Foi dividindo por 1000 para que não houvesse a nossa nota de 100 trilhões de cruzeiros. Se inflação está associada a preço e preço é número, então nós podemos medir a inflação e traduzi-la em números. Para isso, fazemos uso de um instrumento chamado índice de preços, que é um número associado ao custo de aquisição de uma cesta de produtos e serviços. O índice de preço é calculado a partir da média ponderada dos preços pela participação dos bens e serviços que compõem a cesta de consumo da sociedade. Então vamos considerar uma família típica que tem uma cesta de consumo de bens e serviços, uma cesta típica. O custo de aquisição dessa cesta típica a gente chama de índice de preço. O índice de preço é um número associado a esse custo. Pode ser igual ao custo, mas pode ser um número proporcional a esse custo. Dentre os inúmeros índices de preços existentes no Brasil, nós temos o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor do IBGE, usado pelo governo nos sistemas de meta de inflação. Finalmente, a taxa de inflação é a variação percentual do índice de preço, ou seja, é a variação percentual do custo de aquisição dessa cesta típica da família da sociedade, da típica cesta de consumo da sociedade, é a variação do custo de aquisição dessa cesta. Para ilustrar melhor esse processo, vamos analisar a seguinte tabela
de números. No mês de janeiro de 2012, o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor, estava em R$ 3.516,11. Podemos falar em reais, né? Porque é custo de aquisição, o custo é em reais. Em fevereiro de 2012, ocorreu um aumento de preços e esse índice de preço ao consumidor passou a ser R$ 3.529,82, o que significou uma variação bruta de R$ 13,71 no custo de aquisição dessa cesta típica, associada ao índice de preços, que significou 0,39% de aumento do custo de aquisição dessa cesta, ou seja, a inflação medida foi de 0,39% do mês de janeiro para o mês de fevereiro. Em março de 2012, novamente foi medido o custo de aquisição dessa cesta e o índice bateu R$ 3.536,17. Houve uma variação bruta menor dessa vez, de R$ 6,35, que causou uma inflação de 0,18% do mês de fevereiro para o mês de março. 0,18% ao mês. Finalmente, em abril de 2012, o índice de preços chegou a R$ 3.558,81, apresentando uma variação bruta de R$ 22,64 e uma variação percentual de 0,64%. Ou seja, a inflação evolui ao longo dos meses de maneira desigual. Não é aquela taxa de juros pactuada de forma constante, 1% ao mês, não. De janeiro para fevereiro, 0,39%. De fevereiro para março, 0,18%. De março para abril, 0,64%. É da natureza do sistema. Funciona assim. Não existe inflação regular. Todo mês a mesma inflaçãozinha. Não existe. É assim que o sistema funciona. Vamos nos aprofundar mais no estudo da taxa de inflação. Vamos pegar essa linha do tempo aqui. Em dezembro de 1993, o índice de preço ao consumidor foi fixado em 100. Ou seja, a cesta de produtos valia um valor tal que era proporcional a 100 no IPCA. 6 meses depois, em julho de 94, o IPCA já marcava 859,14. O que isso significa? Significa que houve uma variação de 759,14%, ou seja, o IPCA variou 759,14%. Portanto, a inflação foi de 759,14%, os preços aumentaram 759,14%. 18 anos depois, o IPCA passou a ser 3.558,81, o que significa uma variação percentual de 314,23%. Veja que em 6 meses, nos 6 primeiros meses de vida do IPCA, a variação foi de mais de 700%. E nos próximos 18 anos, ou seja, nos 18 anos seguintes, a inflação foi menor, foi 314%. Por que isso aconteceu? Porque o Brasil vivia um processo de alta inflação, que foi combatido, foi debelado, com a introdução do Plano Real no primeiro semestre de 94, que culminou com a adoção do real como moeda que nós conhecemos hoje, em 1º de julho de 1994. A inflação reduziu a níveis muito baixos, níveis de quase primeiro mundo. Não vamos dizer que foi reduzida a nível de país desenvolvido, mas a inflação caiu muito. Bom, e a inflação no período total, de dezembro de 93
a abril de 2012. Praticamente toda a vida do IPCA. Quanto foi? 3.458,81%. Essa seria a inflação da vida toda do IPCA. Nem preciso dizer que 759,14% mais 314,23% é diferente de 3.458,1%. Quer dizer então que a inflação total não é a soma das inflações parciais? Não, não é. Não é a simples soma da inflação parcial. Por que isso acontece? Vamos ver. Vamos ver que a inflação apresenta comportamento exponencial. Ocorre com a inflação o mesmo comportamento que ocorre com os juros compostos. O reajuste de um momento incide sobre valores que foram reajustados em momentos anteriores, momentos passados. Isso quer dizer que a inflação ocorre sobre inflação, da mesma forma que juros ocorrem sobre juros no regime de capitalização composta. Vamos voltar nos nossos números do IPCA. Lembra como que nós podemos fazer a capitalização de taxas distintas? Então, 1 mais a inflação de 2012 sobre 93 é igual a 1 mais a inflação de 94 sobre 93 vezes 1 mais a inflação de 2012 sobre 94. Substituindo os valores, temos que 1 mais a inflação de 2012 sobre 93 é igual a 1 mais 7,5914 vezes 1 mais 3,1423. Efetuando essa multiplicação da direita, chegamos à conclusão de que 1 mais a inflação de 2012 sobre 93 é igual a 35,5881. Resolvendo a equação para encontrarmos a inflação desejada, chegamos à conclusão de que foi 3.458,81%. O mesmo número que você obteria se fizesse o cálculo direto da variação de 100 para 3.558,81. Variação do IPCA. Agora que já sabemos o que é inflação, vamos estudar a sua relação com os juros, utilizando dois novos conceitos, de taxa real e de taxa aparente. Taxa real é a taxa de juros descontada a taxa de inflação do período de ocorrência dos juros. A inflação desvaloriza o dinheiro e o juro é a remuneração do dinheiro. Se ocorrer inflação e ocorrerem juros, a inflação tende a desvalorizar aquele dinheiro que você recebeu com juros e aquele dinheiro que você aplicou como capital. Isso tem uma influência. E taxa aparente é a taxa de juros antes de descontar a taxa de inflação do período de ocorrência dos juros. Muitas vezes essa taxa aparente é também chamada de taxa nominal. Taxa nominal, vulgarmente, é a taxa pactuada em contrato. E geralmente você pactua em contrato taxa sem considerar a inflação. Portanto, ela é uma taxa aparente do ponto de vista da inflação. Se você pegar essa taxa de juros aparente, que costuma ser igual à nominal, e subtrair a inflação, obteremos a taxa real. Para nos aprofundarmos mais nesses conceitos, vamos estudar um caso. Um capital de R$1.000 rende em um ano 12% com uma inflação de 5%. Então, temos R$1.000. A taxa nominal é 12% ao ano, que também podemos dizer que é a taxa aparente. Os juros é capital vezes a taxa de juros. Os juros são R$120. Mas e a inflação? Como que entra nessa história? Vamos analisar. A partir do conceito de equivalência de capitais, sabemos que o valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa elevado a n, que seria o número de períodos. No nosso exemplo, a inflação é de 5% ao ano. O prazo de aplicação do dinheiro é 1 ano.
Então, o valor futuro vai ser 1.000 vezes 1 mais 0,05 elevado a 1. Valor futuro, R$ 1.050. Isso quer dizer que, se no começo do ano nós tínhamos R$ 1.000, teremos o equivalente poder de compra no final do ano em R$ 1.050. É dessa forma que a inflação influencia na incidência dos juros. Mais uma vez aqui no nosso gráfico, temos R$ 1.000 e seu respectivo rendimento de R$ 120. E agora, os R$ 50 que eu preciso tirar dos juros e colocar no capital para que o capital preserva o poder de compra. Sobrando então R$ 70 de juro real, de dinheiro que eu efetivamente ganhei com a aplicação do meu dinheiro. Se o juro real são R$ 70, a taxa de juros reais será 70 dividido por 1.050, que seria o capital em termos de valor real no fim da aplicação, o que nos dá uma taxa de juros real de 6,67%. Qual seria então uma regra geral para separar a taxa real da taxa de inflação a partir da taxa nominal? Como seria? Vamos ver. No cenário de inflação zero, o capital aplicado rende a taxa real. Ou seja, a taxa real é igual à taxa nominal, que é igual à taxa aparente. Então, nós temos um capital C e o montante C igual a 1 mais a taxa real. No cenário de inflação diferente de zero, os montantes serão equivalentes se o capital for atualizado e render os mesmos juros reais. Então, temos um capital C, ocorre inflação, esse capital atualizado no final do período de um ano, ou de um período genericamente, será um CA, um capital atualizado, igual a C vezes 1 mais I maiúsculo, que é a taxa de inflação. E esse capital atualizado rende juros e nos dá um montante igual a CA vezes 1 mais I vezes a taxa real. Sabendo que o CA é igual a C vezes 1 mais I, vamos substituir e chegar na seguinte equação. O montante é igual ao capital aplicado vezes 1 mais a taxa de inflação vezes 1 mais a taxa real. Mas, por outro lado, o montante em ambiente inflacionário é calculado a partir da taxa nominal. Então, o capital C nos dá um montante que é igual a C vezes 1 mais I minúsculo. I minúsculo é a taxa nominal, ou que você pode também chamar de taxa aparente, ou taxa pactuada no contrato da aplicação financeira. Se os montantes são equivalentes, então o C vezes 1 mais I, que é a taxa nominal, é igual a C vezes 1 mais I maiúsculo, que é a inflação, vezes 1 mais I real, que é a taxa de juros real. Os Cs podem se cancelar, resultando na seguinte fórmula. 1 mais a taxa nominal é igual a 1 mais I maiúsculo, que é a taxa de inflação, vezes 1 mais I, que é a taxa real. É assim que você consegue, a partir de duas, encontrar a terceira e saber se você está ganhando dinheiro ou está perdendo dinheiro com a inflação. Vamos analisar dois exemplos para ilustrar melhor o nosso conhecimento. Durante o ano de 2011, a caderneta de poupança rendeu 7,5% ao ano nominais. A taxa de inflação medida pelo IPCA foi de 6,5%. Qual foi o rendimento real da caderneta de poupança? Vamos usar a nossa fórmula. 1 mais a taxa nominal é igual a 1 mais a taxa de inflação vezes 1 mais a taxa real. A taxa nominal foi de 0,075, a inflação 0,065. Qual que é a taxa real? Jogando os dados na fórmula, temos 1 mais 0,075 igual a 1 mais 0,065 vezes 1 mais a taxa real. Então, a taxa real nos dá 0,94% ao ano. Resolvendo essa equação, chegamos a essa taxa real. Quer dizer, então, que o dinheiro que o aplicador da poupança efetivamente ganhou foi 0,94% ao ano? Tão pouco assim? Sim, tão pouco.
todo o resto do rendimento foi corroído pela inflação. A pessoa que aplica o dinheiro e tira só o rendimento está se tornando mais pobre a cada ano, porque o dinheiro que ela mantém lá perde poder de compra. Num segundo exemplo, em março de 2002, um cidadão compra um imóvel por R$ 120 mil e, 4 anos depois, o vende por R$ 155 mil. Oba, ganhamos R$ 35 mil em dinheiro. Vamos ver. Sabendo que a variação do IPCA no período foi de 40%, quais as taxas nominais e reais de ganho do período? Bom, o juro, vamos chamar de juro esse ganho de dinheiro que o investidor tem. 155 mil menos 120 mil dá 35 mil reais. Juro é igual a taxa vezes o capital. 35 mil é igual a I, que é a taxa, vezes 120 mil, que foi o dinheiro que ele aplicou no começo. Ele teve um retorno de 29,2%. Veja que esse número é menor que a inflação. A inflação do período foi de 40%. Vamos encontrar então agora qual seria a taxa real. 1 mais a taxa aparente ou nominal é igual a 1 mais a taxa de inflação vezes 1 mais a taxa real. 1 mais 0,292 é igual a 1 mais 0,40 vezes 1 mais a taxa real. Portanto, a taxa real foi de menos 7,7%. O que isso quer dizer? Que número negativo é esse? Esse número quer dizer que o investidor perdeu dinheiro. Ele achou que ganhou dinheiro. Ele achou que ganhou 35 mil reais, mas na verdade ele perdeu dinheiro, na razão de 7,7% para todo o período. Por isso que a taxa nominal é chamada de taxa aparente. Parece que eu ganhei dinheiro, mas na verdade eu não ganhei.